Você já se sentiu, com certeza alguma vez aí na sua vida triste, né? Já, né? Se você já nasceu chorando, não é isso? Provavelmente, né? Tem sempre aquele negócio, né? Que a gente nasce, aí o médico, a médica, vocês são desse tempo, né? Tem gente do meu tempo que é a parteira, não é isso? Aí dá um tapinha assim, aí o neném já chora, tudo mais. Há várias motivações assim para a gente ficar triste, né? Uma motivação que é assim, que pode acontecer com a gente, é a motivação do nosso... Vou só botar aqui a água melhor, tá, né, caindo. É a motivação do nosso coração, às vezes, porque a gente, né, não foi correspondido amorosamente, né? Já aconteceu isso com você? Levanta a mão. Tô brincando, ninguém vai levantar a mão agora, não é isso? É brincadeira, galera, não era para levantar a mão. Eu vi que alguém levantou a mão aí, espero que ninguém tenha visto que você levantou a mão. Nessas horas que a gente fica triste assim, a última coisa que a gente pensa é em orar às vezes, né? Ou às vezes pensa em orar, não sei. Mas a gente pode ficar triste assim, por uma desilusão amorosa, né? Às vezes a gente gosta de uma pessoa, essa pessoa, não gosta da gente. Aí nosso coração fica assim, Aí você canta, Vocês conhecem essa música? A música é bonita, né? Meu vizinho ouve lá, cara, que música maravilhosa, cara. Aí mostra, né, o nosso coração tão triste. Aí fica lá de coração, cachorro lá de coração. Nesse tempo aqui antigo, a galera também cantava quando estava triste. Só que em vez de cantar a galera escrevia um salmo e cantava esse salmo. No caso, a gente vai ter hoje um salmo de lamentação. Vai ser o último que a gente vai ver, beleza? Semana que vem a gente vai falar do Natal, do nascimento de Jesus. Então, nessa noite a gente vai ver um salmo de lamento. E aí, cara, tem várias possibilidades da gente fazer um lamento, só que esse do Salmo 51 é um lamento especial. Por que esse lamento é especial? Porque Davi não simplesmente lamenta, mas ele pede perdão. Então, dentro da classificação assim, de lamento, a gente tem uma oração aqui que a gente poderia chamar de confissão de pecados, né? Existe uma expressão mais antiga que provavelmente você nunca ouviu, chamada de contrição. É uma oração de contrição, em que você olha para o seu coração, você olha para dentro de si e você vê o mal dentro de você. E aí você começa a orar pedindo perdão a Deus. Vai ser isso que Davi vai fazer. Beleza? Vamos ler esse salmo agora e a gente vai tentar entender aquilo que Davi escreveu aqui nessa música, né, que é muito mais bonita do que aquela que eu cantei. Olha só. Para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. A gente vai ler até aqui, beleza? Depois em casa você pode ler aí o salmo completo se você quiser. O que está rolando aqui? Poxa, o título do salmo vai dizer para a gente, né, o que está acontecendo. Davi, ele foi um homem de Deus, e você já deve ter
conhecido alguma pessoa que se chamava Davi. Muitas pessoas se chamam Davi por conta desse cara aqui, que foi um rei na antiguidade, beleza, um rei de Israel. Rei Davi, o rei mais importante, de repente, da história de Israel. Davi foi um cara que era chamado segundo o coração de Deus, mas é difícil a gente querer dizer que a gente quer ser igual a Davi. A gente às vezes até fala, né? Eu queria ser igual a Davi. Mas beleza, qual parte da vida de Davi, né, que você gostaria de ser igual, né? Na hora que ele vence o gigante, é maneiro demais, ele tem coragem, fé. Você conhece a história do gigante, não conhece? Beleza. Na hora que ele faz as suas orações, e tem muita parada muito legal, né? Tem uma hora que ele quer levar a arca de Deus para Jerusalém, tem um momento que ele quer construir um templo para Deus. Então tem muita coisa maneira na história de Davi. Mas a história de Davi é marcada por esse problema também, né? Por esse erro, por essa falha, que é um pecado gravíssimo. E é interessante que a Bíblia não quis apagar essa parada, essa história. Então, é claro que Davi cometeu outros erros. É claro que todo mundo comete erros, beleza? Então, você lê a história, por exemplo, de José. Só que a Bíblia conta ali, geralmente, a parte boa da história de José. Boa, né, no sentido de José ser legal, mas não boa para José, porque José, viveu um terror ali muito grande. Você olha para a história de Daniel, por exemplo. Cara, Daniel deu um vacilo ali. Tem algum vacilo na história de Daniel? Vacilo. Você sabe o que é vacilo? Existe essa gíria? Vacilo. Tem algum? Daniel? Não tem, não é isso? Mas é claro que Daniel cometeu algum erro. Agora, Davi, cara, cometeu um erro muito grave. Qual foi o erro de Davi? Ele se interessou por uma mulher que era casada, uma mulher chamada Batseba, e ele acaba se envolvendo com essa mulher, e ele tem uma relação com essa mulher, a mulher engravida, e aí ele tenta disfarçar ali que o filho não seja dele, e ele traz o marido da mulher de volta para casa, um cara chamado Urias. E ele traz esse cara de volta para casa, por quê? Porque ele quer que o cara pense que o filho que a mulher vai ter é do cara, né? Só que aí o cara vem, e por incrível que pareça, o cara era mais maneiro do que Davi. Então Davi era um cara legal, mas, vacilou completamente. Só que Urias não, cara. Urias era mais fiel do que Davi. O cara era tão maneiro, esse outro cara era tão maneiro, que quando ele volta para casa, ele diz assim, cara, eu não vou entrar dentro da minha casa, porque os meus soldados estão lutando na guerra, e me trouxeram para casa, não sei porquê, mas eu queria ficar na guerra lutando com eles, porque eu acho que é injusto eles lutarem e eu ficar em casa, descansando, então não vou pisar dentro da minha própria casa. Aí o plano de Davi, dá errado, porque ele queria que o cara achasse que o filho da mulher, né, era dele. E aí ele tem um plano que é ainda pior do que o primeiro. Cara, sabe quando a gente começa a cometer erros e a gente começa a consertar o erro sem ser da maneira correta, né? Então, qual é a maneira correta de você consertar um erro? É você se arrependendo, confessando e assumindo a responsabilidade. A questão é a seguinte, quando a gente escolhe alguma coisa na nossa vida, cara, vão ter consequências daquilo que a gente fez. Eu lembrei esses dias do texto de Gálatas, lembro mais uma vez para vocês, né? O que diz lá em Gálatas, né? Quando diz que de Deus não se zomba. Diz assim, de Deus não se zomba, aquilo que você semeou, com certeza você vai colher, né? Você não pode esperar nada diferente. Isso aí é zombar de Deus. Davi esperou um jeitinho, Davi quis ajustar. Sabe quando a gente tenta ajustar umas situações que a gente, cara, você errou, assume, beleza, pede perdão e vida que segue. Mas Davi não quis encarar as consequências, Davi não quis assumir o seu pecado. E aí ele planeja algo pior. Aí ele pensa assim, vou chamar uma galera que andava... tem uma galera que anda com Davi que é muito sinistra. Davi cometeu muitos erros, né? Algumas pessoas muito perversas andavam com ele. Além disso, né, dessas pessoas totalmente perversas que andavam com ele, ele não soube cuidar da própria família.
Então, os filhos de Davi, assim, foram pessoas também muito perversas. Então, Davi cometeu muitas falhas, né? Nesse momento, ele chama um cara desse perverso e diz assim, olha, sabe aquele momento da batalha que você está vendo que as pessoas estão morrendo? Sabe aquele lugar da batalha que é o pior de todos? Davi conhecia as batalhas, né? Davi já tinha lutado muitas vezes. Perceba, o exército estava lutando e Davi estava em casa, fazendo outra coisa da vida, e ele estava totalmente errado por conta disso. Cara, Davi tinha que estar lutando, beleza? Era a obrigação dele, Davi era o rei, ele tinha que estar junto dos seus soldados na guerra. Então, o primeiro erro de Davi não foi ter olhado pela janela e visto uma mulher se banhando e desejado aquela mulher. Não, o primeiro erro de Davi era não estar no lugar que ele tinha que estar. Deus chamou ele para estar naquele lugar lá. Sabe qual é o lugar mais seguro da terra? Tem um livro com esse nome. Sabe qual é o lugar mais seguro da terra? Uma vez um cara foi chamado para ir para a China. E o cara tinha um ministério nos Estados Unidos assim. Pô, pensa essa igreja nossa aqui. A nossa igreja é maneira, não é? Então, pô, se eu for chamado para ter um ministério nessa igreja, pô, maneiro. Aí, cara, tá dando tudo certo. Pô, o ministério tá bombando, o up tá bombando, tá tudo maneiro. E aí, pô, de uma semana para outra eu chego assim para vocês, poxa, pessoal, sabe o que está acontecendo? Deus está me chamando para ir para a China. Então eu vou deixar esse ministério aqui, ó, esse rapazinho aqui vai assumir agora, eu vou lá para a China, galera. Aí o pessoal ficou assim, cara, você vai para a China, você é maluco. O que você vai fazer na China, cara? Isso aí, pô, o pior lugar de todos é a China. Para você ir pregar o evangelho, né? Não é que a China seja ruim, não. Espero que não tenha nenhum chinês aqui ofendido, não é isso? Para pregar o evangelho, cara. Pô. Aí sabe o que ele disse? Pô, cara, qual é o melhor lugar do mundo, né? O melhor lugar do mundo é para onde Deus te manda ir. Então, qual é o lugar mais seguro da terra hoje para mim? Se Deus mandar eu ir para a China, é na China. Mais seguro do que trancado na minha casa, num condomínio, com, né, toda a segurança, cerca e câmeras. O lugar mais seguro da terra é onde Deus manda você estar. Só que Davi não estava nesse lugar. Davi estava em casa. E aí, de bobeira, nada para fazer, olhou da sacada e viu uma mulher tomando banho, e aí ele resolveu se envolver com essa mulher. Na hora da tramóia, assim, no pior, quando você dá um passo na lama, você afunda, né? Na hora que Davi está na lama mesmo, aí ele fala para um camarada dele, que era um cara bem sanguinário, e diz assim, aí, onde você vir que a batalha está terrível, onde você perceber que a batalha está matando muita gente, você manda esse cara, Urias, lá para aquele lugar lutar. Beleza? O cara, pô, entende o recado, e é justamente o que acontece. No momento mais sangrento, no local mais sangrento, Davi não estava na batalha. Quem estava na batalha era Urias, um cara que era mais fiel do que ele. Davi coloca Urias naquele lugar pior e Urias morre. Beleza? E aí chega a notícia para Davi, olha, a gente perdeu muita gente morreu. Ó, Urias morreu também. Davi entende o recado e parece que seu problema está resolvido. Pô, cara, você está entendendo qual é a gravidade do pecado de Davi? Então, olha só o que Davi fez. Davi cometeu adultério, né? Ele teve relações com uma mulher que era casada. Essa mulher era casada com um homem justo, um homem que estava lutando por Davi, um homem que estava arriscando a vida por Davi, um homem que morreu por Davi. Morreu por Davi. No meio disso, Davi trama a morte desse cara e manipula uma situação de guerra para que esse cara morra. E é exatamente isso que acontece, né? Tira o nome de Davi. Pô, imagina que você conheça alguém que se diga crente. Beleza? Aí esse alguém que é crente, de uma hora para outra, resolve cair em adultério. E aí, depois de cair em adultério, arruma um jeito de matar o marido da mulher com a qual ele adulterou.
Pô, cara, o que você pensa dessa pessoa? Você acha que esse cara é crente? Você acha que esse cara tem direito a se arrepender? O que você pensa, né, sobre isso? Recentemente a gente teve o caso de uma deputada no Brasil que era líder de uma igreja. Não vou falar nomes, né, porque o Brasil é o Brasil, né? Uma pessoa pode ser absolvida daqui a pouco. Mas aí o caso de uma deputada, e ela se dizia crente, foi eleita por ser crente, e aí de repente a gente descobre a história de que possivelmente, provavelmente, ela tem armado o assassinato do marido dela. O que a gente pensa dessa mulher, né? O que a gente pensa dessas pessoas? Davi não era um crente qualquer, beleza? Deus tinha falado com Davi. Davi não era qualquer pessoa, Davi era um líder. Davi foi ungido por Samuel. Você lembra dessa história? Cara, Samuel escolhe uma família que era uma família pequenininha, que não tinha valor nenhum. Naquela família existia um cara bonitão, grandão, fortão, um líder nato chamado Eliabe. E aí Samuel diz assim, cara, não é esse aqui não. E Deus escolhe Davi, o menor de todos, o mais improvável de todos. Pô, cara, que história, né? Quando Davi comete esses erros, que parecem imperdoáveis para a gente, ele ainda fica um tempo sem se arrepender. Parece que a nossa maturidade, você quer saber se você é crente mesmo? Sim, maduro. Quanto mais maduro você for como crente, mais rapidamente você vai ser convencido do seu próprio pecado. Sabe aquela pessoa que, pô, é resistente? Você fala para a pessoa assim, cara, essa parada não está legal. Não, mas não é assim não, que não sei o que. Aí o outro vai e fala mesmo. A pessoa não aceita, sabe? A pessoa que não aceita. Davi foi um cara que não aceitou o próprio erro, e o próprio erro era óbvio, estava na cara. Davi sabia, conhecia a lei, conhecia Deus. Davi teve experiências com Deus. Davi tocava harpa e saíam os demônios de Saul. Você lembra dessa parada? Você lembra dessa história? Saul era atormentado por demônios. E aí Davi tocava sua harpa e os demônios... Quem canta seus males espanta, não tem esse ditado na nossa língua? Já ouviu esse ditado? É da época de vocês? Pô, Davi cantava, espantava os males de Saul, mas agora Davi comete esse erro grave. Essa oração que ele faz é quando ele acorda, quando ele percebe que ele cometeu um erro, quando ele entende que ele fez mal, né? A oração que ele faz, cara, é uma oração impressionante. Por quê? Primeiro, porque ele acha que Deus vai ouvir a oração dele. Pô, sabe quando você comete aquele erro assim, sinistro mesmo? Ó, galera, e todo mundo é capaz de cometer esse erro, beleza? Então, a gente está aqui não olhando para Davi assim, tipo, pô, é mesmo, Davi vacilão, né? E eu não, Davi vacilão, e eu não. Não! A gente está olhando assim, meu Deus, a gente é capaz de tudo. Se Davi foi capaz disso, cara, a gente é capaz de tudo. Poxa, Deus, você tem que cuidar do meu coração, você não pode deixar o meu coração solto. Poxa, eu tenho que estar sempre pertinho de Jesus. Se eu não estiver no lugar que Deus mandou eu estar, eu posso cometer todos esses erros que Davi cometeu. Então, a gente tem que estar olhando para essa situação como se fosse nossa, né? Sabe quando você comete aquele erro que você pensa assim, cara, não dá nem para orar por isso, né? Pô... Você, de repente, né, sabe que você vai vir para a igreja, sabe que você vai servir, sabe que você vai fazer uma parada muito maneira aqui no serviço, mas, pô, logo no dia de hoje, logo na sexta-feira, logo nesse dia, você comete aquele erro que você sempre comete, aquele que arrebenta o teu coração, aquele que você, pô, sempre é jogado para baixo, para o poço, para a lama, aquele que você pensa sempre assim, cara, parece que eu nunca vou me livrar desse negócio. Que dependendo da situação, pode ser qualquer tipo de pecado, vai depender de cada um. Então pode ser a mentira, pode ser a inveja, pode ser a vaidade também, pode ser também uma questão que envolve a questão sexual, como no caso de Davi, pode ser a questão
de pornografia, de algum pensamento que você tenha, que você sabe que aquilo ali contraria totalmente a vontade de Deus. Sabe quando você não consegue nem orar assim, né? Davi, cara, ele conhecia tão bem a Deus que ele é capaz de orar nesse momento. Isso é impressionante. Qualquer outra pessoa talvez não orasse. Primeiro, cara, Deus te ouve. Olha só que parada maneira. Pô, olha só, Deus poderia não ouvir a gente. Entende? Tem tanta coisa maneira para Deus ouvir, não tem? Tem tanta coisa maneira. Poxa, eu mesmo já ouvi tantos sons bonitos, assim, da natureza, da cachoeira. Poxa, não tem o som dos pássaros? Ninguém gosta disso, não. Alguém gosta? Alguém? Pô, natureza? Alguém? Cachoeira? Vocês sabem que existe isso, galera? Pô, tem tanto som maneiro. Deus poderia, assim... Você sabe que a gente tem uma audição seletiva? Você sabe disso? Provavelmente. Então, assim, você está tentando me ouvir agora, eu acredito. Está me esforçando. De repente, outros barulhinhos estão rolando. Vai passar uma moto aí daqui a pouco. Mas você está tentando, assim, focar. Deus poderia ter essa audição seletiva que, tipo assim, cara, não vou te ouvir mais. Beleza? Pô, não é possível, cara. Você era um ninguém, lá naquele lugar que você estava, como era o meu caso. Pô, você era um ninguém, cara. Eu te ungi, eu te separei. Entendeu? Eu te salvei. Eu disse que você, pô, ia viver na minha presença, que eu ia te amar. E eu falei para você assim, pô, cara, olha para aquilo que eu estou te falando, é o melhor para a sua vida. E você faz exatamente o contrário do que eu mandei. Pô, Deus podia dizer assim, pô, Davi, acabou. Beleza? Não tem segunda chance, não tem história, não tem nada. Mas é impressionante assim como Davi, ele é tão crente que ele acredita que Deus pode perdoar ele, né? Essa oração é linda, porque no verso 7 ele diz assim, ó, purifica-me com hisopo e ficarei puro. O que ele está querendo dizer, né? Se você olhar para o Antigo Testamento, assim, para a lei, você vai perceber que lá em Levítico, um dos rituais para purificação, assim, para você tratar a lepra de uma pessoa, o que é a lepra? Doença de pele, uma doença incurável naquele tempo, né? Hoje tem outro nome, hanseníase, e hanseníase tem tratamento, graças a Deus. Mas naquele tempo era incurável, e o que acontecia com uma pessoa leprosa é que ela tinha que andar pela rua gritando assim, impuro, impuro, tipo assim, sai de perto de mim, sai de perto de mim. Imagina você viver uma vida dessa, em que você não pode chegar perto de ninguém, e que ninguém pode chegar perto de você, e que quando as pessoas sabem quem você é, porque você é um leproso, essas pessoas fogem de você, como a gente tentou fugir do coronavírus, beleza? Como a gente tentou fugir dos monstros da nossa vida. O ritual de purificação dessa pessoa com lepra envolvia justamente esse elemento, uma plantinha, você molhava essa plantinha e aspergia, jogava, respingava, beleza, aquele líquido na pessoa para que a pessoa fosse purificada. O que Davi está falando nessa oração para Deus? E essa é a primeira lição que a gente vai, consideração que a gente vai fazer hoje. Que um grande pecado requer um grande arrependimento. Davi está dizendo para Deus que ele, pelo pecado que ele cometeu, ele se sente como um leproso. É como se o pecado tivesse agarrado na pele dele e fosse incurável. Mas que ele precisa que Deus limpe e cure ele de uma doença incurável, para que ele possa se apresentar diante de Deus, para que ele possa voltar a viver. Porque o leproso não tinha uma vida como as pessoas tinham, né? Apesar dele ser rei. O que aconteceu com Davi foi o seguinte, ele era tão importante e tão poderoso, que quando ele cometeu esse pecado, ninguém teve coragem de chegar para ele e dizer assim, cara, isso que você está fazendo é um lixo, isso que você está fazendo é podre, isso que você está fazendo é ofensivo diante de Deus. Deus odeia isso que você está fazendo. Ninguém teve essa coragem.
até que Deus incomoda um profeta, e depois de meses esse profeta vai até Davi e fala isso para Davi. E aí ele se arrepende. Davi era um rei que todo mundo queria ficar perto dele, mas quando ele reconheceu o pecado dele, ele se sentiu como um leproso. Ele se sentiu como alguém que ninguém queria ficar do lado. O leproso, gente, no mundo antigo, ele cheirava mal, porque a lepra, ela provoca um tipo de reação na nossa pele, que a nossa pele apodrece. Então, um leproso tinha cheiro de podridão, cheiro de carne morta, cheiro de carniça. O que Davi está dizendo para Deus é que diante daquilo que ele fez de errado, agora ele tem cheiro de podridão, ele tem cheiro de carniça, ele tem cheiro de carne morta. E só Deus pode tirar esse cheiro dele, só Deus pode limpar a pele dele, só Deus pode limpar o coração dele. E isso é com o nosso pecado diante de Deus. Às vezes a gente aprende assim, não tem essa história de pecadinho e pecadão, já falei isso aqui também, não já? Mas tem, beleza? É claro que todo pecado é ofensivo diante de Deus, mas existem pecados que são piores, galera. Assim como a gente tem mandamentos que são maiores, então se você pode acertar mais, você pode errar mais também, beleza? O que Davi cometeu é gravíssimo. Por quê? Porque essa parada surge no coração, e num coração idólatra. Porque quem faz o que Davi fez, diz assim para Deus, Deus, quero que você morra, beleza? Descomunite, né? Deus, você morreu. Não me importo com o que você diz, eu vou viver do meu jeito, eu vou fazer a minha vontade, eu quero isso nesse momento, eu sou rei, e eu tenho esse poder para fazer e faço. Um grande pecado requer um grande arrependimento, e a gente vai ver isso no texto pelas palavras de Davi. E o que a gente costuma dizer aqui na igreja? Cara, se você falhou, o seu arrependimento tem que ser proporcional à sua falha. E o que é o arrependimento? É você mudar de direção. Então, o que é a conversão? É mudar de direção, beleza? Quando você aprende na autoescola lá, no livro lá, né, do Código de Trânsito, ninguém fala isso, né, aqui pelo menos na nossa região, mas no Código de Trânsito brasileiro, fazer uma conversão é você estar dirigindo seu ônibus assim, e aí você vira para o outro lado. Agora eu vou ter que girar tudo para a Bíblia ficar na posição correta, beleza? Isso é fazer uma conversão. O que isso significa? É você mudar de direção, mudar de rota. A conversão nossa deve demonstrar que a gente se arrepende. Como que uma conversão se apresenta? Com fé e arrependimento. Então agora Davi vai ser outra pessoa diante de Deus. Agora Davi vai olhar também para esses desejos dele e desejos assim sexuais, ele vai olhar de outro jeito agora, e ele vai olhar para isso diante da perspectiva de Deus, como alguém que se arrependeu. Amém? Segunda consideração, o perdão de Deus é sempre maior do que o pecado dos seus filhos. A Bíblia diz que só tem um pecado imperdoável, beleza? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você olhar para o texto que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, você vai perceber o texto de Mateus o seguinte. Cara, o que Jesus está falando ali que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Tem uma galera que se chama fariseu. Essa galera resiste a tudo que Jesus faz. Jesus faz diversos milagres, eles veem, testemunham, mas eles dizem assim, não, isso aí não vem de Deus, não. Jesus prega os maiores sermões de todos, os melhores com certeza, os mais bonitos de todos, e essa galera assim diz, não, isso aí não vem de Deus, não. E aí tem uma hora que Jesus expulsa demônios, coisas que eles tentavam fazer e não conseguiam. E aí quando eles veem que aquelas pessoas que possuíam demônios, inclusive quem possuía muitos demônios,
se torna uma pessoa liberta por Jesus Cristo, o que eles dizem então? Poxa, já que eles não têm o que dizer, não sei se vocês entendem isso, mas para você entender, no Antigo Testamento, por exemplo, teve gente que ressuscitou. Então, por mais que para a gente assim, alguém ressuscitou, isso não é incrível? Sim, a pessoa ressuscitar. Então, mas no Antigo Testamento já tinha acontecido. Agora, expulsar demônio, você não lê isso no Antigo Testamento, assim, beleza? Você lê mais ou menos subjetivamente nessa história aí que eu falei de Saul, né? Que Saul era atormentado e saía, mas a Bíblia assim, não diz diretamente que Saul estava endemoniado. Curar um cego, você não vai ver isso também acontecer. E você vai ver Jesus fazendo, isso era maravilhoso. Então, para aqueles caras assim, a cura de um cego era alguma coisa que eles não poderiam refutar, e expulsar demônios era um negócio também que eles não conseguiam refutar. Então, quando Jesus expulsa demônios, eles dizem assim, olha, ele expulsou, mas ele expulsou por um demônio que era mais poderoso do que aqueles, que é Beelzebu, príncipe dos demônios. O que a gente entende que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É nesse nível, beleza? É alguém resistir a Jesus, ao Espírito Santo de Deus, à obra de Deus na sua própria vida, de modo que essa pessoa diga assim, não, de jeito nenhum, isso aí vem do diabo, mas não vem de Deus. É nesse sentido, tem que ser nessa amplitude. Isso é blasfemar contra o Espírito, é resistir. Então, se você aqui já leu esse texto e ficou assim, cara, e agora, né? Falou que não tem perdão. Será que eu já fiz isso alguma vez na minha vida? A primeira vez que eu li esse texto, eu pensei isso também. E meu Deus, e agora? Se tem um pecado que não tem perdão, será que eu já cometi esse pecado? E fiquei orando, triste e tal. Cara, se você ora, beleza, se você crê, você não cometeu esse pecado. Se você tem medo de cometer esse pecado, ou de ter cometido esse pecado, você não cometeu esse pecado. Porque quem cometeu esse pecado não tem medo de nada. Os caras olham para Jesus e dizem que ele é Satanás. Beleza? É isso. Então, quem blasfema contra o Espírito Santo, não está com medo. Você está com medo? Beleza, você é crente. É isso. Davi entende que o perdão de Deus é sempre maior do que o pecado dos seus filhos. Então, assim, você cometeu alguma coisa grave? Cara, o sacrifício de Jesus é muito maior. É muito maior, muito maior. Você já cometeu algo muito grave na sua vida? Muito mesmo. O sacrifício de Jesus é muito maior do que aquilo que você cometeu. Amém? 2 aplicações aí rápidas para a nossa vida. Arrependa-se o mais rápido possível. Então, galera, não significa que o fato de a gente ser crente e o fato de a gente saber que a gente vai ser salvo, que a gente não precisa se arrepender. Não é isso que a Bíblia diz. O arrependimento serve para a gente, beleza? O arrependimento serve para o nosso bem. A gente precisa se arrepender, porque quando a gente se arrepende verdadeiramente, a gente muda, como Pedro mudou. Lembra? 2 comparações aí também bem legais. O remorso de Judas e o arrependimento de Pedro. Cara, Pedro negou a Jesus e se arrependeu. E aí o que vai acontecer? Agora ele vai pregar com coragem. Então, o que teve medo de dizer que conhecia, a mulher diz para ele assim, você é um desses, você fala igual a ele. Não conheço. Ele teve medo de dizer que conhecia. Agora, em Atos, ele está pregando e dizendo assim, vocês que mataram Jesus, sem medo. Entende? O arrependimento, galera, é isso, mudar. E a gente tem que mudar o mais rápido possível. Então, você percebeu que errou? Cara, uma pessoa mais velha na fé disse que você errou? É hora de mudar, hora de se arrepender. Transformar sua atitude. Por último, creia que Deus perdoou você. Isso é importante demais. Às vezes a gente não consegue entender que Deus perdoou a gente. E a gente mesmo não se perdoa por conta disso. Cara, Deus perdoa, Deus perdoa. Deus perdoou Pedro, Deus perdoou Jonas, Deus perdoou Clóvis. Deus vai perdoar, cara, vai sempre perdoar. Se você se arrepender, Ele te perdoa, o arrependimento é necessário. E Ele te perdoa, isso é maravilhoso. Você deve crer que se você pecou hoje,
aquele pecado que te atormenta há muito tempo, poxa, se você se arrepender, Deus te perdoa. Eu gosto muito do livro de Jonas, né, do profeta, que mostra, cara, como Jonas faz tudo errado, se arrepende, faz tudo errado de novo, e Deus perdoa ele mais uma vez. Deus perdoa da primeira, da segunda, da terceira. Tudo é apagado, né? Metaforicamente, a Bíblia diz que Deus coloca num lugar distante, lugar inacessível, né? Na profundeza do mar, é onde está o nosso pecado. E aí Deus, né? Ele olha para a gente e vê a figura do seu próprio Filho. Então Ele perdoa a gente na cruz do Calvário, não pelo nosso arrependimento em si, e isso é importante. Davi sabe disso, tanto é que ele pede para ser purificado. Ele poderia dizer assim, me dá só o arrependimento necessário, e acabou, eu estou limpo. Não, me purifica com hisopo, ou seja, eu sou leproso, está dentro de mim, está entranhado, mas eu sei que você pode me perdoar. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela nos ensina que o Senhor é um Deus de perdão. O Senhor é o Deus misericordioso. O Senhor é o Deus rico em misericórdia, como diz a Tua palavra. A gente não sabe porquê, Senhor, mas o Senhor teve misericórdia da gente, da nossa vida, do nosso pecado. O Senhor apagou o nosso pecado, as nossas falhas, as nossas transgressões, a nossa iniquidade. Tudo que a gente fez em todos os momentos, em todos os pensamentos, em todas as palavras, em todas as ações pecaminosas, na nossa multidão de pecados, o Senhor nos perdoou e a gente te agradece. A gente sabe também que isso não é mérito nosso, a gente sabe que isso vem do Teu Santo Espírito para nós, e o perdão é garantido na cruz, no sacrifício do Teu Filho, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que a gente possa realmente olhar para a nossa vida como alguém que foi perdoado pelo Senhor, que nenhuma acusação realmente reste sobre a nossa própria vida, porque nós estamos debaixo da graça do Teu Filho Jesus, e por isso a Tua palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A gente pede que o Senhor dê o arrependimento necessário para a nossa vida mudar, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez conosco e ainda faz e ainda fará. Em nome de Jesus, amém.